Efésios capítulo 4. Hoje vamos ler os versículos 1 a 6. Continuando aqui a nossa série de exposição, nessa que é chamada por muitos a joia das cartas apostólicas, a mais completa de todas as cartas e ao mesmo tempo uma das mais condensadas, que nos revela aqui ensinamentos preciosos a respeito da vida cristã. O capítulo 4, versículo 1, inicia a sessão dos ensinos práticos. Depois de expor todos os aspectos teológicos relacionados ao supremo propósito de Deus através da eleição, ao escolher os cristãos antes da fundação do mundo e os predestinarem para serem salvos, santos, para pertencerem a Cristo, depois de explicar como funciona a salvação pela graça, excluindo completamente qualquer mérito humano, qualquer glória humana, porque toda a glória da salvação pertence apenas ao Senhor. Após mostrar a grandiosidade do plano de Deus para a igreja, ela é a instituição que une os povos, que une as raças, onde todos podem viver em paz dentro, fazendo parte do corpo de Cristo, e que através da igreja Deus está pregando ao mundo o evangelho da graça e até mesmo levando uma mensagem, um esclarecimento de um mistério divino aos anjos, aos principados e potestades. Paulo, então, falou sobre a vida de plenitude que está reservada, que ele desejava tanto que a igreja de Éfeso experimentasse, e pelo que ele orou no final do capítulo 3, confiando que Deus era poderoso e é para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Agora, então, ele passa aos pontos práticos, a vida cristã. Como tudo isso, toda a grandiosidade do plano de Deus, todos os propósitos grandiosos de Deus, precisam virar prática, fazer diferença no dia a dia. E o primeiro assunto que ele vai tratar é comunhão. Ele vai falar sobre serviço, sobre santidade, sobre batalha espiritual, mas, antes de tudo, a primeira ênfase é justamente comunhão. Nos mostrando, portanto, a importância desse assunto na vida cristã. Leiamos a palavra de Deus. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Queridos, mais uma vez, enfatizo aqui a importância desse assunto, por ser justamente o primeiro a ser tratado por Paulo, depois de toda aquela exposição teológica que ele fez até o final do capítulo 3. Mostrando mais uma vez que teologia necessariamente tem que conduzir à prática. Que não existe teologia abstrata, não existe teologia filosófica, não existe meramente pensar conceitos de uma forma externa. Teologia, a verdadeira, a bíblica, a profunda, sempre nos leva a mudar de vida, a mudar de atitude, a mudar de comportamento, a praticar certas coisas. Por isso, se uma pessoa compreende muito, aqui entre aspas, mas sua vida não muda, algo está errado com sua teologia. Por outro lado também, a busca apenas por experiências, a busca apenas por praticar a vida cristã, mas sem o fundamento da teologia, conduz a erros, conduz a equívocos, conduz a abusos,
a práticas absurdas, a loucuras. E é por isso que tristemente nós vemos o mundo evangélico muitas vezes dividido entre duas grandes facções. Aqueles que valorizam muito o estudo da palavra de Deus, mas não se preocupam com a prática. E aqueles que se preocupam muito com a prática, com as experiências, mas não valorizam a teologia, os estudos da palavra do Senhor. E ambos estão equivocados. E a carta de Paulo aos Efésios casa esses dois aspectos de uma maneira fantástica, de uma maneira espetacular, mostrando que um depende do outro. E o primeiro ponto prático, após descrever o grande propósito de Deus, que escolheu uma igreja antes da fundação do mundo, composta por indivíduos, que destinou esse povo a ser salvo por Cristo Jesus, que pagou o preço da salvação justamente enviando seu Filho e salvando, portanto, de graça, absolutamente de graça, o seu povo. O propósito é justamente que esse povo viva em união, viva em comunhão. Deus não pode aceitar que o seu povo não experimente a verdadeira comunhão. Antes de expor ainda essa passagem, gostaria de ler outro texto da palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem em João, capítulo 17, versículo 22 e 23. Evangelho de João. O capítulo 17 é a famosa oração de Cristo, a mais longa oração de Cristo registrada na Bíblia. Todo o capítulo, basicamente, é uma oração. E nesta oração, entre muitas coisas extraordinárias, Cristo mencionou algo nos versículos 22 e 23, que são de suprema importância. Ele disse aqui, nos versículos 22 e 23, falando com o Pai, ele está orando ao Pai, ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Falando com o Pai, Cristo menciona os seus discípulos e diz que transmitiu a eles a glória que Deus havia dado para Jesus, com o objetivo, ele diz, de que eles sejam um, unidade. Do mesmo modo, ele fala como nós quem? Ele, o Pai e o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo o são. E aí vem esse versículo 23, que é dos mais necessários para serem estudados hoje. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Observe que Jesus Cristo estabelece que, na medida em que o povo dele for um, for unido, o mundo vai conhecer que Deus enviou Jesus Cristo. Isso é muito importante, porque geralmente nós pensamos que a nossa maior tarefa é falar de Jesus para as pessoas, e de fato essa é uma tarefa imprescindível. Achamos às vezes que através dos nossos dons espirituais, fazendo uso deles, nós vamos ajudar o reino de Deus a crescer, e em parte isso acontece sim. Ou então pensamos que vivendo uma vida santa, sendo santificados, sendo separados, lutando contra o pecado, nos afastando do mal, nós vamos então ter um bom testemunho e as pessoas vão crer. Isso também acontece. Mas Jesus disse que o principal, aquilo que de fato traria ao mundo a certeza de que Cristo veio, era se o povo dele vivesse em união. Portanto, a comunhão é a primeira marca, a primeira e grande marca do povo de Deus, que evidencia para o mundo a realidade da pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, voltando a Efésios capítulo 4, inicia toda essa sessão prática da sua carta, falando justamente da unidade da fé,
demonstrando a necessidade, a importância, meus queridos, da comunhão. Isso fica claro até pelo versículo 1, observe, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo estava preso em Roma, provavelmente na cidade de Roma, já falamos muito sobre essa prisão, dificílima, os piores lugares possíveis, lá estava ele preso, como se ele dissesse: eu não tenho como ir até aí, eu não posso ir até a igreja de vocês, eu não posso ir lá em Éfeso agora, eu não posso ir lá e exigir que vocês sejam unidos, que vocês vivam em união, eu só posso rogar, eu só posso pedir. Mas rogar, meus irmãos, é praticamente implorar. Se ele estivesse dizendo: olha, eu peço isso de todo o coração, eu peço a vocês, com todas as minhas forças, que vocês vivam de modo digno do chamado, da vocação, da conversão. Não adianta apenas conhecer a vocação, as grandezas da vocação. Não adianta apenas saber a grandiosidade da eleição, o fato de termos sido amados antes da fundação do mundo. Não basta apenas compreender e até mesmo se deleitar nessas coisas. Ele diz: é preciso viver essas coisas. É preciso evidenciar. Isso tem que fazer efeito. Isso precisa transformar o dia a dia. Precisa transformar a nossa vida. Andar de modo digno da vocação a que foste chamados. E aí ele vai listar justamente a questão dos pontos que compõem a verdadeira comunhão. Mas sobre isso, eu quero destacar 4 aspectos, meus irmãos, da comunhão verdadeira, da verdadeira comunhão. O primeiro aspecto que eu destaco a respeito da verdadeira comunhão é baseado numa expressão que está no versículo 2, no finalzinho do versículo 2, quando Paulo disse: suportando-vos uns aos outros. Uns aos outros. Paulo usa muito essa expressão em todas as suas cartas. Ele sempre está falando de uns aos outros. Porque vida cristã tem a ver com uns aos outros. É uma constante troca, um relacionamento. Então eu vou parafrasear dizendo o seguinte: a comunhão verdadeira começa nos uns e termina nos outros. Mas por que isso é importante? Porque às vezes nós achamos que começa nos outros e termina no um. Nós invertemos as coisas. Nós ficamos esperando que o outro dê o primeiro passo, que o outro tome a atitude, que o outro se arrependa se fez alguma coisa errada, que o outro me visite, que o outro me telefone, que o outro me mande um e-mail, que o outro... Sempre nós esperamos que a comunhão comece no outro. E a comunhão começa no um. Começa em nós. E é claro que tem que ser recíproca, obviamente, por isso, uns aos outros. Só haverá comunhão verdadeira no corpo de Cristo, entre os membros do corpo de Cristo, se todos pararem de esperar que os outros façam alguma coisa e começarem a fazer. Tomarem a atitude de se dirigir ao outro. Caso contrário, todo mundo vai ficar esperando. E nada vai acontecer. Então, a primeira característica aqui da comunhão é que ela começa no um e termina no outro, ou melhor, se expande no outro e volta no um, porque é esta palavra que rege comunhão, uns aos outros. Em segundo lugar, meus irmãos, eu destaco aqui os 5 pilares desta comunhão, que são as palavras usadas por Paulo nos versículos 2 e 3. Os 5 pilares básicos da verdadeira comunhão. Sem isto aqui, não haverá verdadeira comunhão. Observe que ele diz: com toda a, número 1, humildade. O primeiro pilar
da comunhão se chama humildade. Poucas coisas, poucos sentimentos são mais difíceis de serem demonstrados por todos nós do que humildade. E quando Paulo colocou essa palavrinha aqui na carta aos Efésios, ele escreveu essa carta na língua grega, como os irmãos sabem, até porque os efésios liam em grego, né? A língua deles era a língua grega. Paulo usou uma palavrinha na língua grega que era detestada pela sociedade da época. Era considerada algo totalmente impróprio para a sociedade da época. Uma pessoa humilde, não era considerado uma virtude. Nós aprendemos com o tempo que humildade é virtude, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Mas a razão natural, a razão humana não aceita humildade como virtude. Porque pensa que virtude é o oposto da humildade, que é justamente autoafirmação, que é postura de segurança. Eu me garanto, eu resolvo, eu não tenho problema nenhum, não tenho dificuldade nenhuma. Então, o mundo greco-romano, o mundo daqueles dias, que valorizava os grandes atletas, né, como nós também hoje, o mundo valoriza, que valorizava os oradores que iam em praça pública e que falavam utilizando termos rebuscados, mostrando toda a sua intelectualidade. O mundo daqueles dias valorizava os fortes, os corajosos, os orgulhosos. Por isso, o mundo valoriza orgulho. A Bíblia valoriza humildade. E humildade, como Paulo coloca aqui, as pessoas da época consideravam algo baixo. Uma pessoa não devia sentir isso, porque ela se rebaixava ao sentir isso. Os humildes eram considerados os escravos. Os escravos e aquelas pessoas sem qualquer ascendência social. Essas deviam ser humildes. Mas senhores não. Grandes funcionários públicos daqueles dias, não. Apenas os escravos deviam ser humildes e se considerar humildes. Mas a palavra de Deus coloca humildade como a primeira característica da comunhão. O pilar básico, o primeiro pilar da verdadeira comunhão. Porque poucas coisas atrapalham mais os relacionamentos do que o orgulho, do que o senso de superioridade, do que a sensação de mérito, de merecimento, do que a vontade de ser aplaudido, de ser ovacionado, de ser reconhecido. E é por isso que no mundo atual não existe comunhão, existe parcerias. Parcerias é quando as pessoas se juntam para uma explorar a outra ou tentar juntos, de alguma maneira, explorar os outros. Comunhão acontece quando um quer servir o outro. Quando um quer ser o instrumento da bênção de Deus na vida do outro. É por isso que humildade é o primeiro pilar da verdadeira comunhão. E o termo que Paulo usa aqui ainda é muito rico, porque na verdade significa assim, humildade de mente, humildade de pensamento. Não é só pura e simples humildade. O termo grego significa isso, humildade de pensamento, humildade de mente. Quer dizer, uma cabeça humilde. Porque às vezes existe muita falsa humildade, não é? As pessoas, elas dizem, não, isso não, você não precisa me agradecer, mas está doida de contente por estar sendo agradecido. Não precisa mencionar o meu nome, fica só esperando que mencione o nome dela. Percebe? Isso é uma
falsa humildade, porque isso é uma humildade só externa, é uma humildade de lábios, de palavras, não é uma humildade de pensamento, não é uma humildade de interior. O pilar básico da verdadeira comunhão é humildade de cabeça. Cabeça humilde. A pessoa que é humilde, porque aprendeu a ser isso, porque aprendeu a ser isso com Cristo. Veja, ninguém é humilde por natureza. Ninguém. Existem pessoas que se humilham porque não tem outro jeito. Existem pessoas que disfarçam que são humildes, mas ninguém é humilde por natureza. Só há humildade verdadeira como uma obra do Espírito Santo em nós, como um processo de imitação da pessoa de Cristo, porque justamente humildade foi o que Cristo demonstrou. Venham a mim, ele disse, porque eu sou manso e humilde de coração. Só o Cristo, que lá em Filipenses 2 diz que ele teve um sentimento, e é isso aqui, é essa ideia aqui também, um sentimento de não querer se exaltar, de não querer glórias, de não querer aplausos, de não querer reconhecimento. Pelo bem do seu povo, pelo bem da sua igreja, ele se entregou como um cordeiro, diz a palavra de Deus, foi levado para o matadouro como um cordeiro. Isso é humildade. Porque esse cordeiro podia reagir, mas não reagiu. E se deixou levar para ser morto. Então, humildade é um dom, é um presente do Espírito Santo, é algo sobrenatural, que nós não temos por natureza, que o mundo não tem e não valoriza por natureza, mas que é possível mediante a graça sobrenatural de Deus, que opera em nós e nos faz ser humildes. Ligado à humildade vem o segundo pilar da comunhão, que é mansidão. São coisas bem parecidas. Mas mansidão tem mais a ver com equilíbrio. Equilíbrio emocional. Tem a ver com autocontrole. É domínio próprio, aquilo que também é chamado de um fruto do Espírito Santo. Não confunda a mansidão com covardia. Os covardes fogem da batalha porque têm medo. Os mansos, porque não querem brigar. Não é porque eles são fracos. Eles sabem que até poderiam fazer algo. Teriam até direito para fazer isso. Mas eles se contêm. Mansidão é o forte sob controle. É o forte sob controle. Não é o fraco, covarde, que foge. É o forte, mas que consegue se controlar. Outra vez é Cristo, ele próprio disse, vinde a mim, eu sou manso e humilde. Manso e humilde, as duas características aqui, exatamente as duas que Cristo disse que ele era. Cristo era o manso, porque podendo pedir ao Pai que mandasse legiões de anjos para defendê-lo. Se vieram me prender, faça. Que podia fazer descer fogo do céu e consumir os seus inimigos. Deixou que pregassem pregos nos seus braços e nos seus pés. Aquele que podia revidar e esmagar os seus inimigos como mosca, se deixou esbofetear, se deixou açoitar, permitiu que cuspissem nele, permitiu que colocassem uma coroa de espinhos em sua cabeça. E carregou uma cruz. Manso não é covarde. Manso é alguém muito forte. Tão forte que consegue controlar o próprio gênio. Consegue controlar a própria vontade de reagir, de explodir, de devolver na mesma moeda, de bater com a mesma intensidade, de olho por olho, dente por dente. Não fazer isso. Sem mansidão não há comunhão. Não há comunhão. Porque sempre há motivos dentro do corpo de Cristo
para revidar ataques sofridos. Porque nós estamos sempre, querendo ou não, nos atacando uns aos outros. Alguém já disse uma vez que comunhão de crente é que nem comunhão de porco-espinho. Para se apertar é complicado. Às vezes nós ferimos uns aos outros naturalmente. Os espinhos estão lá. Às vezes é intencionalmente mesmo, porque o nosso coração é perverso. Desesperadamente corrupto. Mas muitas vezes o que acontece é até sem perceber. Por isso, queridos, sem mansidão não há comunhão. E o próximo termo é longanimidade, que é muito forte porque dá a ideia de mansidão a longo prazo. Mansidão a curto prazo até vai, você aguenta, morde a língua, aperta, sei lá, conta até 10. Não fala isso? Olha, conta até 10. Mas longanimidade é contar até 1000. Contar até 1.000.000. Longanimidade quer dizer, é ser humilde e manso para sempre. É aquela velha história de quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão. Pedro falou, 7 vezes, Deus, tá bom 7 vezes? Aí Jesus disse, não, 7 é pouco. 70 vezes 7. E claro que com isso ele não queria dizer que são 490 vezes. Aí você fica contando lá, na 491 você diz, acabou, hein? Acabou. Acabei de estourar o limite aqui, 490 vezes te perdoei, agora já era. É porque 70 vezes 7 dá a ideia de ilimitado. São 2 vezes o 7. 7 significa ilimitado já por si mesmo. Quando ele diz 70 vezes 7, quer dizer não tem fim. Não tem limite. Qual é o limite do perdão? Não há. Não há porque também não há de Deus para nós. Da parte de Deus para nós não há, porque se Deus tivesse uma continha dessas também, e só nos perdoasse até o 490, e depois? Como é que ficava? Então, assim como não há limites para o perdão de Deus, também não há limites para a longanimidade. Em quarto lugar, o quarto pilar da comunhão é suportar-vos uns aos outros. Suportar-se. Eu já vi muitas explicações que suportar é dar amparo, é ser suporte. Não é isso que o texto está falando. Suportar é aguentar mesmo. Suportar, conforme está na passagem, é aguentar. É aguentar as injúrias. Aguentar as bofetadas. Porque elas sempre virão. Com luva de pelica e sem luva de pelica. Elas sempre virão. Suportar é isso. É suportar o seu mau gênio. É suportar, o quanto eu sou difícil para vocês. O quanto vocês são difíceis para mim. O quanto é complicado mesmo, muitas vezes, viver perto, viver junto. Suportar é aguentar. É aguentar as pancadas. Porque Cristo aguentou as pancadas. Porque Ele aguentou as bobagens que os seus apóstolos falavam tantas vezes. Eu fico pensando, Cristo, sabendo todas as coisas e tendo que ouvir as coisas que Pedro falava, as coisas que João falava. Oh Senhor, queres que façamos descer fogo do céu agora? Consumir aí essa vida de samaritanos? Ou tem que ouvir um Pedro dizendo assim, esses daí, não põe fé neles não, esses daí são capazes de trair o Senhor. Não. Conte comigo. Eu vou com o Senhor até o fim. Estou disposto a morrer pelo Senhor, se for preciso. Quanta bobagem, não é? Nós falamos muitas vezes para Deus, falamos uns para os outros. Quanta coisa nós temos que aprender a suportar, a aguentar, só mesmo por Deus. Só mesmo capacitados por Deus. Claro, irmãos, nada disso é desculpa
para os espertinhos, né? Nada disso é desculpa para os espertinhos de plantão, que aí ficam pensando, os outros têm que me aguentar mesmo, né? Então eu vou ser do mesmo jeito. Bom, na verdade, essa pessoa já está fora da comunhão. Já está excluída da comunhão. Na verdade, ela pode até estar no meio do grupo, mas ela está fora. Ela não está na comunhão de Cristo de verdade. Porque quem está na comunhão de Cristo quer viver todas essas virtudes. Humildade, mansidão, longanimidade, suportar-vos uns aos outros. E o último pilar aqui, que é ao mesmo tempo base, ao mesmo tempo cobertura, é amor. Ele disse, em amor. Porque o amor, isso já destacou no texto anterior, quando disse que o objetivo máximo é estar enraizado e alicerçado em amor. O amor é a base e é o teto, é o fundamento e é o telhado da comunhão. Porque senão tudo mais, senão essas outras virtudes serão falsas. Não há humildade verdadeira sem amor, não há mansidão sem amor, não há longanimidade sem amor, e ninguém aguenta ninguém sem amor. Portanto, meus irmãos, temos aqui uma explanação extremamente simples, direta, mas muito profunda da palavra de Deus sobre o significado da verdadeira comunhão. Na sequência, no versículo 3, Paulo dá uma ordem, e essa ordem eu entendo que é de grande necessidade, porque uma coisa é você estabelecer comunhão, a outra é manter. Muitas vezes começa bem. Duas pessoas, uma amizade, um relacionamento, começa bem. Começar não é tão difícil. O difícil é manter. O difícil é continuar. Por isso vem essa declaração no versículo 3 que diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele usa umas palavras aqui que não são tão fáceis, tão conhecidas, mas que, no entanto, são extremamente profundas e trazem um ensinamento muito precioso a respeito da comunhão. Veja, primeiro de tudo essa palavra, esforçando-vos diligentemente. Ou seja, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, percebe que comunhão não é assunto fácil. Percebe que manter comunhão não é coisa fácil. Não é automático. Não é apenas eu creio e agora está tudo certo, é automático, vou ter comunhão. Não. Ele diz, é preciso esforçar-se diligentemente. A ideia mesmo é de fazer tudo o que for possível. Essa é a ideia. Fazer tudo, mas tudo o que for possível para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazer tudo o que for possível para não quebrar a comunhão com o meu irmão. Porque quando eu fui colocado, enxertado no corpo de Cristo, eu me tornei um membro desse corpo. E eu nunca vou deixar de ser. Porque Deus não vai me cuspir fora, Deus não vai me cortar fora, se eu fui realmente enxertado. Mas o que pode acontecer, e essa é a grande tragédia, é eu ficar isolado. Isolado do corpo, isolado da comunhão. Há algo muito interessante aqui, meus queridos, porque o Espírito de Deus está em cada um de nós. Cada um de nós. Uma vez que nós somos crentes, fomos convertidos, cremos, nos arrependemos, batizados com o Espírito Santo, ele veio habitar em nós, ele está em cada um de nós. Ele nunca vai embora. Nunca. Totalmente não. Pode se esfriar, pode se apagar até certo ponto, mas totalmente não, porque ele é um selo. É uma garantia de Deus. A questão é o seguinte, quando nós vivemos plenamente essa fé, o Espírito então estabelece um vínculo com os outros irmãos. Então é uma coisa extraordinária isso, porque o Espírito que está em mim comunga, essa é a ideia, com o mesmo Espírito que está em você, que é o Espírito Santo. Porque só existe um Espírito, como ele vai dizer na sequência. Então há esse vínculo, há essa união, essa coisa que é mística, não é natural, é sobrenatural.
Por isso, quem não tem Cristo, não tem como fazer parte. Pode ser amigo, mas irmão não vai ser. Não tem como. Pode frequentar a igreja, mas vai estar sempre de fora. Nunca vai fazer parte, porque isso é místico. É uma questão mística, é uma questão sobrenatural. O Espírito Santo na minha vida, o Espírito Santo na sua vida. Tem um vínculo, tem um elo. Existe um contato, uma ligação. Que é para ser e será um dia mais forte, inclusive, do que as relações familiares. Hoje ainda, nessa era, nessa vida, nesse tempo, as relações familiares, por vezes, são até mais fortes do que isso. Porém, no mundo do porvir, nada será mais forte do que esse elo, do que esse vínculo, do que essa comunhão do corpo de Cristo. A questão é, e isso é que é assustador, é que esse vínculo pode, de certa forma, ser rompido. Não será no plano do ideal, no propósito de Deus, da soberania de Deus, não será. Mas na prática, no dia a dia, pode ser. Um comentarista chamado John Stott usa uma ilustração que é muito interessante para entendermos essa questão. Ele fala, é como uma família. Tem o pai, tem a mãe, tem os 3 filhos. Eles são uma família, é um vínculo, não tem como quebrar isso. Isso vai existir para sempre. Mas, porém, começa a ter briga, começa a ter problema, começa a ter afastamento. Aí o pai vai morar lá em Rondônia, a mãe vai morar lá no Rio Grande do Sul, um filho vai para a Bahia, outro filho vai para Pernambuco, outro filho vai para Minas. Tudo afastado. Com o tempo, não se ligam mais, não falam mais um com o outro, não mandam um cartão de Natal, não há mais qualquer vínculo aparente entre essa família. Deixaram de ser uma família? Não, porque não tem como. Não tem como. O vínculo estabelecido é quebrado. Mas vivem como uma família? Não. E nós poderíamos dizer, de alguma maneira, que o estado deles é bom? Nunca. Nós temos que dizer, isso é ruim demais. Exatamente isso pode acontecer entre nós. Sem que viajemos para longe. Sem que tenhamos que ir morar em lugares distantes. Aqui mesmo, dentro da nave da igreja. Podemos estar sentados no mesmo culto, participando do mesmo momento, repetindo as mesmas ações litúrgicas do culto, mas vivendo totalmente desvinculados. E achando que está bom. E achando que está tudo bem. Que não tem problema. Que é assim mesmo. Ah, fazer o quê? Fulano é muito difícil mesmo. Ah, não tem jeito, fica assim. Ah, São Paulo, é muito trânsito. Ah, não sei o quê. Sempre nós temos razões para explicar o inexplicável. Porque uma família não pode ficar longe. Uma família não pode se desvincular. É isso que Paulo está dizendo. Faça tudo o que você puder. Esforce-se diligentemente. Faça tudo o que você puder para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque são duas coisas que quebram a comunhão: briga ou indiferença. Não é só briga. Indiferença também quebra a comunhão. Está nem aí. Deixa. Fique para lá. Cada um na sua. Indiferença é tão ruim quanto briga. E às vezes é pior. Porque briga, quando 2 crentes brigam, eles ficam um pouco inquietos, sabe? E daqui a pouco, se os 2 têm o Espírito Santo, né, eles começam, peraí, eu preciso, né? Não tem jeito, vou ter que ir lá falar com a pessoa. E a briga, muitas vezes, leva ao conserto, leva ao perdão, leva ao arrependimento, leva à restauração. A indiferença vai ficando cada vez pior. Cada vez mais distante.
cada vez se importando menos com a situação e levando a vida. Por isso que Paulo diz, é preciso fazer tudo o que você puder para manter o vínculo, a união mística, sobrenatural do Espírito Santo na vida uns dos outros. E por que tudo isso? Veja mais uma vez como prática se baseia em teologia. Ele vai explicar teologicamente por que isso. Os versículos 4, 5 e 6. Veja, ele usa 3 versículos para dizer da prática, o porquê é, como é a comunhão, como deve ser feito, quais são os pilares, como manter o vínculo, e aí ele põe a base teológica tudo isso outra vez, dizendo, porque há somente um corpo e um espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha, qualquer um, mesmo que não seja um estudante da Bíblia, assim, que não leia com mais detalhe, mas uma lida muito simples, já vai ver que muitas vezes ele usa a palavra um aqui. 7 vezes. Um corpo, um espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Ou seja, por que é que comunhão é tão importante? Por que é que unidade é tão importante? Porque Deus é um. Ele fala das 3 pessoas da Trindade aqui, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um só Deus, há uma só Trindade. Se o corpo de Cristo é separado, é dividido, é o mesmo que se Deus fosse separado e dividido. É a mesma coisa que se o Pai, o Filho e o Espírito Santo brigassem entre si, o que é absolutamente inconcebível. Um só corpo, uma só igreja. A igreja é o corpo. Há muitas denominações no mundo, há muitas igrejas locais no mundo, mas Deus só tem um corpo. Só tem uma igreja. Essa igreja não tem placa. Essa igreja é o corpo de Cristo. Muitas vezes, as denominações são boas e ruins ao mesmo tempo. Boas porque elas atendem aos variados segmentos da população mundial. Ruins porque as denominações tendem a se acharem a igreja, a única igreja, o corpo de Cristo. E quando pensam isso, viram seitas. Porque só as seitas acham que são os únicos salvos. Só quem faz parte de seita acha que nós somos salvos e o resto está todo mundo errado. Eu sei que é muito difícil falar em comunhão, falar em unidade, falar em ecumenismo, né, nos dias de hoje. Porque as denominações parecem estar se afastando mais umas das outras. Mas é preciso um esforço da igreja para manter também o vínculo da paz entre as denominações, entre as igrejas verdadeiras. É claro que eu não sou chamado a ter comunhão com o falso. Se eu tiver comunhão com o falso, aí eu estou me nivelando. Aí eu estou entrando no mesmo nível dele, do falso. Então, nós não somos chamados a manter comunhão com as falsas igrejas ou com as seitas, porque elas estão fora do corpo de Cristo. Mas nós somos chamados a manter comunhão com as verdadeiras igrejas. E existem muitas igrejas verdadeiras, existem muitas denominações verdadeiras. E quais são as verdadeiras, meus queridos? São aquelas que basicamente mantêm a fé relacionada à Trindade. Veja, a Trindade está aqui. Pai, um Senhor, um Espírito. Nós não podemos ter comunhão com uma igreja que diminui a pessoa do Espírito Santo. Portanto, infelizmente, testemunhas de Jeová e outras denominações não podem ser aceitas, porque não valorizam a pessoa do Espírito Santo. Não podemos ter comunhão com igrejas, denominações que não enfatizam corretamente a pessoa do Cristo, a pessoa do Salvador. Igrejas que
Trocam a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo vivo, morto, crucificado e ressurreto, por mensagens de autoajuda, por mensagens de conforto, de bem-estar. Não podem ser consideradas igrejas. Igrejas que não pregam a pessoa de Deus como Deus santo, único, verdadeiro, ficam fora da comunhão. Mas todas as igrejas, todas as denominações que honram a mensagem do Deus triuno, isso que é o núcleo, que é a base da palavra de Deus, precisam ser irmãs. E é preciso haver, da nossa parte, um esforço maior por nos relacionarmos como irmãos com pessoas de outras denominações, de outras igrejas também, porque Deus só tem um corpo. E esse corpo é habitado por um só Espírito. Veja, a analogia do corpo humano. Nós somos um corpo, nós temos um corpo e nós temos um Espírito que nos habita, que é a nossa alma. Assim é a igreja, é um corpo só, composto de muitos membros. E todo esse corpo é habitado pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo. Até porque o que nos espera, o fim, é o mesmo para todos. Olhe, uma só esperança da vossa vocação. Quer dizer, como é que eu vou brigar com os verdadeiros cristãos aqui neste mundo, se eu vou ter que viver junto deles por toda a eternidade no novo céu e na nova terra? É nesse ponto também que aqueles aspectos secundários da doutrina devem ser tratados com moderação. Ou seja, existem os pontos fundamentais, centrais da palavra de Deus, centrais da doutrina, esses não podem ser discutidos, porque se alguém não concorda com isso, está fora do corpo. Mas existem aqueles pontos periféricos, que não são essenciais para a salvação, que não são essenciais para o entendimento da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Cristo. Que pode haver divergências, opiniões diferentes, e todos podem conviver, e conviver bem no corpo de Cristo, apesar dessas opiniões diferentes. Porque o final é o mesmo para todos, habitar no mesmo lugar. O novo céu e a nova terra para presbiterianos, para batistas, é para assembleianos, é para metodistas, tantas denominações e igrejas locais que se mantêm fiéis, ou pelo menos tentam ser fiéis à pregação da palavra de Deus. Porque há só um Senhor, só um Cristo, só um que deu a sua vida. Há uma só fé, há um só batismo. Poucas coisas dividem mais a igreja do que batismo. E no entanto o Senhor diz, só tem um batismo. Um batismo. Nesse ponto eu entendo que a igreja presbiteriana é provavelmente a que melhor entendeu esse aspecto. Porque embora nós tenhamos uma forma de batismo, como fizemos hoje à noite aqui inclusive, mas quando recebemos membros de outras igrejas, irmãs, igrejas chamadas de verdadeiras, não batizamos outra vez. Porque entendemos que há só um batismo. Não há necessidade de rebatizar. Outras denominações ainda não entenderam isso. Talvez precisem entender o valor do há um só batismo. Porque acima de tudo, e essa é a conclusão de Paulo, há um só Deus, que é o Pai de todos os cristãos, não está falando de todo mundo, todos os crentes verdadeiros, o qual é sobre todos os crentes verdadeiros, age por meio de todos os crentes verdadeiros e está em todos os crentes verdadeiros. Portanto, meus queridos irmãos, prestemos atenção mais uma vez à importância desse assunto. Depois de explicar toda a teologia dos planos e propósitos secretos de Deus, Paulo passa a vida prática e, antes de tudo, diz: comunhão. Número 1, comunhão. Primeiro ponto, primeiro fundamento da prática da vida cristã: comunhão, relacionamentos. Começa no um, termina no outro, volta para o um. 5 pilares: humildade, mansidão, longanimidade, suportar-se uns aos outros, amor. Fazer tudo o que é possível. O esforço profundo
por preservar o vínculo místico, sobrenatural do Espírito Santo uns dos outros. E tudo isso porque Deus é um. E o número um é muito amado por Deus, ao ponto de que só tem um corpo, só tem um Espírito, só tem um futuro para nós, uma só esperança na nossa vocação. Só tem um Senhor, uma só fé, há só um batismo e há um só Deus. Portanto, queridos, analisemos a nossa vida. Façamos aqui, uma retrospectiva. Temos valorizado a comunhão e nos esforçado, deixando as desculpas de lado, de trânsito, de violência, de perigos. Temos valorizado a importância da comunhão, começando em nós, procurando nos relacionar mais uns com os outros. Temos perdoado uns aos outros. Será que há alguém aqui nessa noite que tem algo contra outra pessoa e vai ter a coragem de ir embora como se não tivesse ouvido nada? Será que tem alguém aqui nessa noite que sabe que precisa pedir perdão para alguém e mais uma vez vai embora sem fazer isso? Será que nós vamos ouvir a voz do Espírito de Deus em nosso coração e atender ao chamado para restaurar a comunhão? Grande será o benefício de todos, porque o benefício é do corpo de Cristo, se isso acontecer. Humildade, mansidão, longanimidade. Que atitudes práticas nós vamos tomar para daqui para frente estarmos mais presentes na vida uns dos outros? Veja que a igreja oferece mecanismos para isso. Por exemplo, nós temos a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina. Uma oportunidade para as irmãs se entrosarem, se relacionarem. Nós temos a mocidade, a UMP. Mas muitos jovens não vêm, ficam longe, se afastam. Nós temos a UPA, que grande oportunidade para os adolescentes se entrosarem. Nós temos a UCP, as crianças, que grande oportunidade para as crianças se relacionarem. Somando a tudo isso, temos os ministérios, Os ministérios, por exemplo, o departamento missionário, que grande oportunidade os integrantes se conhecerem mais, orarem mais, se ajudarem mais. E fazendo isso por os missionários também. Nós temos os ministérios mais específicos, como os grupos, o grupo Celebrai, o coral, que grande oportunidade para, antes de tudo, haver relacionamento, haver comunhão, haver oração. E se tudo isso não bastasse, nós temos os grupos, os pequenos grupos que se reúnem quase que todo dia nas casas, nos lares, esperando os irmãos que muitas vezes perdem a oportunidade de compartilhar, de se ajudar uns aos outros. Temos a junta diaconal que se reúne, temos o conselho. Veja, a igreja tem muitos instrumentos, mas que às vezes não são usados para que a comunhão se desenvolva mais. E podemos fazer isso simplesmente falando uns com os outros e nos dispondo a ajudar, a orar e a servir uns aos outros. Porque não esqueçam, Jesus disse, é desse modo, é por aí, esse é o caminho, desse modo que o mundo vai crer que Jesus Cristo veio e é o Salvador.